Olha a quantidade de plantas de milho abrigando cigarrinha, abrigando patógeno durante a entre-safra. Só que uma imagem, ela fala mais do que 1000 palavras, né? Então vejam essas plantas voluntárias de milho na cidade de Florinha, em São Paulo, a quantidade de cigarrinha que está sendo mantida durante a entre-safra. Então, assim, eliminar as plantas voluntárias de milho durante a entre-safra é uma das melhores coisas que a gente pode fazer para começar o manejo da cigarrinha e dos enfesamentos. Bom, a segunda pergunta é: o que nós devemos fazer na semeadura e na fase inicial da cultura? O primeiro ponto é: nós não devemos semear milho próximo de plantios mais velhos ou plantas com sintomas de enfesamento. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um plantio mais velho de milho, doente, se você faz a semeadura do lado, cigarrinha gosta de planta nova. Então, ela vai abandonar esse plantio mais velho e vai colonizar o seu plantio mais novo na fase inicial, que é a fase mais crítica. E ela vai transmitir os patógenos que estão aqui. Aqui nós vemos um plantio mais velho, um plantio mais novo, uma certa distância, mas isso aqui para a cigarrinha não é muito, porque a gente tem trabalho mostrando que ela consegue se dispersar por mais de 20 quilômetros. Então, ela vai abandonar essa área mais velha e vai vir para essa área mais nova. Então, a gente não deve plantar do lado do plantio mais velho. E o segundo ponto é escolher híbridos com maior tolerância e resistência aos enfesamentos. Como eu falei, existem materiais mais antigos e materiais mais resistentes. A gente deve escolher sempre os mais resistentes. Só que a gente deve rotacionar e diversificar esses híbridos. Por quê? Porque se todos os produtores, em todas as safras, plantarem apenas o mesmo híbrido resistente, os patógenos com certeza vão quebrar a resistência deste material. Então, esse é um trabalho onde nós temos 30 híbridos comerciais de milho plantados lado a lado, sob as mesmas condições. Então, a gente tem que o material mais resistente apresentou menos de 10% de enfesamento e materiais suscetíveis apresentaram mais de 65% de incidência de enfesamento. Então, a importância de escolher um híbrido resistente para a gente manejar os enfesamentos. Então, essa foto mostra 2 híbridos lado a lado, um híbrido suscetível e outro resistente. Olha a diferença entre os 2 híbridos. Esse praticamente sem sintoma e esse praticamente não vai produzir nada. Obrigado. Outro ponto importante: utilizar sementes certificadas e tratadas com inseticidas. A gente falou que a gente precisa controlar a cigarrinha na fase inicial. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tratar as sementes de milho com inseticida. Então, esse trabalho mostra, por exemplo, que sementes tratadas com esses neonicotinoides matam quase 70% das cigarrinhas até os 30 dias. O grande problema é, aí você fala, então eu preciso só tratar a semente que eu resolvo o meu problema. Mas o problema é que o residual do inseticida vai diminuindo e vai levando cada vez mais tempo para matar a cigarrinha. E ela só precisa de 1 hora de alimentação para transmitir o patógeno. Então, tratar as sementes de milho com inseticidas não é solução. É apenas mais uma das ferramentas que a gente tem para trabalhar o manejo da cigarrinha. Então, o resultado desse estudo aqui mostra que sementes tratadas com clotianidin e imidacloprid, comparadas com sementes não tratadas, a testemunha que não foi tratada produziu 60% menos do que o clotianidin e 20% menos do que o imidacloprid. Então, assim, tratar sementes é uma ferramenta boa, mas não é a única. Outro ponto que a gente tem que ter em mente: nós devemos realizar pulverizações de inseticidas entre a emergência das plantas e a fase V8. V8 significa plantas de milho com 8 folhas expandidas. Esta é a fase inicial, esta é a fase crítica.
Lembrem, enfesamentos são doenças de ciclo longo. Quanto mais cedo a planta é infectada, maiores os prejuízos. Então, a fase crítica para que a gente controle cigarrinhas com inseticidas, sejam químicos, sejam inicial da cultura. Se você errar aqui, você praticamente perdeu o seu cultivo. Esse é um trabalho lá de Santa Catarina, 400 propriedades, e o que foi avaliado? Quando que o produtor começou a fazer as pulverizações? Então, essas 400 propriedades foram divididas em 4 grupos. Produtores que fizeram pulverizações até V1. Produtores que só começaram a fazer a primeira aplicação entre V2 e V3. Produtores que fizeram a primeira aplicação só a partir de V3 e V4. E aqueles que fizeram aplicação apenas a partir de V5. Vejam, se a gente comparar, quem começou a fazer a primeira aplicação em V1 teve um rendimento quase 27% maior do que aqueles que começaram a fazer a aplicação depois que as plantas já estavam com 5 ou mais folhas expandidas. Perdeu o time, perdeu praticamente 30% da produção. É importante a gente lembrar que a gente só pode usar inseticidas registrados e que a gente deve rotacionar os modos de ação dos inseticidas para que a gente não tenha o problema de desenvolvimento de resistência nas populações de cigarrinha. Controle biológico. Hoje nós temos produtos à base de Bovéria bassiana e de Isária. E mais recentemente nós descobrimos no campo mais 2 espécies de fungos que podem ser utilizados para o controle de cigarrinha. Esses são chamados fungos entomopatogênicos, fungos que matam insetos. Então, comercialmente, hoje, nós temos Isária e temos Bovéria. E, em estudo, nós temos Baticoa e Metarrhizium brasiliense. Um outro ponto, ainda pensando na fase inicial da cultura. A sincronização do período de semeadura em uma região, ou seja, estreitar as janelas de plantio. Por quê? Cigarrinha gosta de planta nova. Se nós temos uma janela de plantio muito longa, nós temos escalonamento de plantio. Nós temos plantios mais velhos e plantios mais novos. E a cigarrinha começa a passar dos plantios mais velhos para os plantios mais novos. Se nós sincronizarmos a janela de plantio, reduzirmos, nós teremos em uma região plantas mais ou menos na mesma idade. E isso vai causar um efeito de diluição da cigarrinha. A cigarrinha ela vai se espalhar pelas propriedades e ela não vai se concentrar naquelas onde as plantas estão mais novas. A terceira pergunta que a gente tem que fazer é: o que devemos fazer na colheita para manejar os enfesamentos? Bom, usar máquinas bem reguladas e não deixar grãos, espigas e fileiras remanescentes na lavoura. Por quê? Porque se esses grãos, essas espigas ficarem, ao encontrar umidade, elas vão dar origem às plantas voluntárias de milho durante a entre-safra, e essas plantas vão manter as cigarrinhas e vão manter o patógeno durante a entre-safra. Então, o que a gente vê? Numa fazenda aqui em Brasília, a gente vê espigas inteiras caídas depois da colheita, a gente vê meias espigas, a gente vê sementes. Então, todas essas sementes, ao encontrar umidade, vão dar origem a plantas voluntárias de milho. Outra coisa, transportar o milho em caminhões apropriados. Vocês já andaram na estrada e já viram aqueles caminhões soltando